Olá, pessoal. Essa semana a gente vai ver algumas características de sensores que definem o desempenho desses sensores, né? Então, a gente vai ver aí uma gama de características, tá? Mas não são todas. Então, vai ter muitas características que vocês, quando vocês estiverem, por exemplo, lendo um datasheet, né? Que talvez vocês não vão ver aqui, né? Mas é possível buscar aí algum texto ou até mesmo no Google, né? O que é zona morta, né? Por exemplo, que eu não vou falar aqui, mas são características que às vezes aparecem, né, nesses datasheets, nas características dos sensores. Eu vou cobrir aqui os que eu acho que são mais comuns, os mais importantes para a gente entender o desempenho de sensores, ok? Então, quando a gente fala de sensores, né, semana passada eu falei algumas coisas, né, e uma das coisas que a gente pensa de sensores é que eles são um sistema, né? A gente vai ter um sistema mecânico ali que ele vai ter um fenômeno físico atrelado a ele, e por ser um sistema, ele vai ter uma relação de saída pela entrada, certo? Então tudo aquilo que a gente vê em controle, em ASD, né, também serve para sensores, né? A gente vai ter um fenômeno físico acontecendo ali, que é descrito por uma relação, pode ser, né, linear ou não linear, mas enfim, aí você vai ter essa relação e aí você vai ter, né, algumas características de tempo, né, o que acontece na saída em relação à entrada, ok? Então a gente vai ter algumas dessas características parecidas com o que a gente já estudou em outras disciplinas. E a gente sempre fala, né, lá, a gente precisa ter uma padronização para a gente poder comparar as coisas, ok? Então, por isso que a gente tem uma padronização dessas características, porque se eu tiver diferentes sensores, eu consigo comparar eles de forma justa, né, com as mesmas características, com as mesmas especificações, tá? Então, os desempenhos aí, né, dos sensores, eles podem ser medidos em relação a essas características. Elas podem ser divididas em dois tipos, então estática ou dinâmica, tá? A estática, ela vai acontecer só quando a gente já tem uma estabilização daquela medida. Então a gente pensa que você vai fazer uma medida, você conecta lá seu medidor, né? E aí ele dá uma oscilada e aí ele estabiliza aquela medida, né? Então você está vendo uma medida que ela já está constante, certo? Quando ele está nesse tempo dessa medida aí, que está constante, aí a gente consegue observar as características estáticas, tá? As características dinâmicas, por sua vez, né, ela vai definir o desempenho dessa zona transitória, né? Então, quando a gente faz uma perturbação na grandeza a ser medida ali, ela vai, né, a nossa medida ela vai oscilar também. E aí, quão rápido ela vai estabilizar, né, quão rápido ela consegue fazer essa medição, são as características dinâmicas que definem, certo? Então, a gente tem, né, essa relação, a medição, né, ela tem uma relação com a grandeza que é definida pelo sensor, tá? Então, precisa ter essa clareza aí, e vão ser as mesmas coisas que a gente viu lá, né, nas outras disciplinas, tá? Então, algumas dessas características eu vou citar aí, vou tentar trazer alguns exemplos que a gente vai conseguir visualizar as características, tá? Então, faixa de medição, span e fundo de escala, elas têm algumas coisas que são similares, tá? Faixa de medição define os limites entre os quais a entrada pode variar, que aí você consegue medir ela, certo? Também é chamada de faixa nominal ou faixa de indicação ou range, né? Ou range, na verdade, né? E aí você vai conseguir definir. Então, por exemplo, o meu voltímetro consegue medir uma tensão entre 0 e 5 volts. Aí você muda lá, né? Você consegue fazer no multímetro, você consegue alterar, ele vai de 0 a 500 volts. Então você consegue mudar o range dependendo, né, a faixa de medição, dependendo
sua necessidade. Então, se você precisa de uma coisa mais refinada, né, você coloca um fundo de escala. Ó, tá vendo? Eu já estou começando a falar uma outra coisa. O fundo de escala, que é o valor máximo da faixa de medição, num outro ponto. Então, o multímetro também faz isso, né? A gente consegue mudar o fundo de escala e, consequentemente, eu estou mudando a faixa de medição, certo? Então, o fundo de escala é o valor máximo da faixa de medição. Já o span ou faixa dinâmica, né, que é chamado faixa dinâmica também, mas mais entendível como span, né, é a diferença entre o valor máximo de entrada e o valor mínimo. Alguns sensores vão, por exemplo, temperatura, né, às vezes mede de menos 50 a 100 graus, por exemplo, estou chutando, tá? Então, o span, na verdade, ele é 150, ok? Então, também tem que ter isso com clareza, certo? Então, vou trazer aqui um exemplo. Então, tem uma especificação que eu peguei lá no Flip-Flop, né? Flip-Flop é um site que vende essas coisinhas, sensores simples, Arduino, essas coisas assim, né? Então, um chip lá que mede temperatura com um termopar tipo K. E aí ele fala ali, ó, a faixa de medição, ó, é de 0 a 600 graus, certo? Então, a faixa de medição ele já está dizendo aqui, ó, claramente que eu vou conseguir medir de 0 a 600 graus. Então, coloquei aqui. O span é a diferença, né? Então, 600 menos 0 é 600. E o fundo de escala é 600. Nesse caso, é tudo muito parecido, né? Porque o início da minha medida é 0 graus, né? Mas também teria que ter essa por exemplo, se eu tivesse menos 100 ali, né, seria diferente, certo? Então, não quer dizer que o span e o fundo de escala vão ser sempre iguais. Só acontece isso quando o início da medição se dá em 0. Ok? Então, aí você vai ter, como eu falei, né, diferentes faixas de medição aí, dependendo do seu sensor, né, e aí você consegue uma especificação diferente em relação à faixa de medida. Agora, erro e precisão. A gente precisa ter uma atenção quando a gente fala sobre erro, tá? Então, o erro, né? Então, é clássico, né? Padrão aqui, o erro é a diferença entre o valor medido e o valor de referência ali da grandeza. Então, muitas vezes, você vai ter ali algum método de calibragem, né? Você vai calibrar ali o seu sensor. Então, você vai ter um instrumento ou um sistema em que você vai falar, olha, se você fizer essa medida dessa maneira, você tem que acontecer, sei lá, 20 graus Celsius. Então, você sabe um valor, né, muito próximo real daquela grandeza física por conta de todo o controle que você está fazendo. E aí você vai fazer a medida, então você vai pegar uma medida e você mediu lá 21,3 graus Celsius. Então o erro vai ser 21,3 menos 20, é a diferença, certo? 1,3. Ok, então esse é um erro, né, de uma medida, de um valor medido com essa referência que a gente sabe. O erro aleatório, então, ele faz parte desse erro, tá? Então, ele é uma parte desse erro. O erro aleatório é a diferença entre o valor de uma medida qualquer e médias infinitas de medidas. Então, veja, a gente vai fazer muitas medidas, certo? E aí, esse erro, ele acontece 21,3, 19,8, né? 21. Então, ele acontece de maneira aleatória, ok? Então, se a gente faz uma média desses valores e pega uma medida e tira dessa média, a gente tem o valor de um erro aleatório, ok? E o erro sistemático é a diferença dessa média das infinitas medidas e o valor de referência que a gente tem. Então, faz de conta que a gente pegou muitas medidas lá, tá? Fez uma média e deu 20,8. E a gente sabe que na verdade é 20. Então a gente viu que tem um erro sistemático de 0,8, tá? Isso vai ser importante nas próximas definições. Então isso tem que ficar bem claro. Uma coisa é o erro aleatório,
que ele vai acontecer de modo aleatório, tá? Mas o erro sistemático, ele vai estar presente, né, em todas as medidas que você fizer, porque a média dessas infinitas medidas, né, tá sempre deslocado um pouco, tá? Então, isso eu vou comentar um pouco mais para frente, de novo, né, mas eu vou comentar já que o erro sistemático ele pode ser corrigido utilizando justamente essa metodologia de calibragem. Porque, como eu sei que o erro sistemático dele é 20, o 0,8, né? Então estava dando 20,8, eu consigo ajustar o meu sensor para que as medidas que ele vá tirar, todas elas sejam, né, corrigidas desse 0,8. Então eu retiro o 0,8, então o erro sistemático é corrigido. Já o erro aleatório, ele vai sempre acontecer, né? Então aí a gente vai ver algumas coisas de estatística até, tá? Então tem que ter isso bem claro, qual a diferença deles, certo? Bom, a precisão ela é definida como grau de concordância entre medidas realizadas. Ou seja, quanto mais disperso, né, quanto mais disperso é as suas medidas, menos precisão você tem. Tá? Então, geralmente ela é representada pelo desvio padrão ou variância. Então, se eu tenho um desvio padrão alto, uma variância alta, eu tenho uma precisão baixa. Tá? A gente vai ver algumas coisas visuais que vai ajudar a gente a entender isso. A incerteza, ela trata de uma faixa de valores que uma medida pode estar incorreta. Então, a gente vai chegar nela lá na frente, tá? Então, lá no último vídeo que eu for gravar, a gente vai chegar nessa faixa de valores. Mas, né, agora eu quero que vocês entendam que é possível chegar nessa faixa, tá? Fazendo medidas, etc. Então, é possível chegar nessa faixa e ela é dada como incerteza. E muitas vezes, essa incerteza é ela que é dada para você como uma característica, né? Não fala nada de precisão, não de desvio padrão, nada disso, né? Mas na verdade ela é dada como a incerteza. Então a gente vai ver algumas vezes qual é o erro, né? Que pode acontecer na hora de você fazer a sua medida ali. A exatidão, ela é uma qualidade do instrumento. Então veja, precisão é uma coisa, exatidão é outra coisa. Tá? Então, a exatidão é uma qualidade do instrumento de medida que consegue atingir medidas próximas do valor de referência de uma grandeza. A exatidão ela não tem um valor numérico definido, diferente da precisão. Por quê? A precisão a gente faz diferentes, a gente pode pegar, né, um sistema de medida ali e fazer essas diferentes medidas, né? Então, pego lá 50 medidas e calculo o desvio padrão. Eu sei quão preciso é, porque essas diferentes medidas elas estão ou muito próximas, né, de uma média ou muito afastadas. Já a exatidão, ela vai nos dizer em relação ao valor de referência que a gente tem, né, de uma grandeza, então seria o valor real dessa grandeza, tá? Então a gente tem ali misturado na exatidão, né, os erros aleatórios e sistemáticos. Então muitas vezes, né, um sensor que você usa, ele pode, né, ficar descalibrado com o tempo. Então o erro sistemático ele nunca é eliminado totalmente, ok? Então, a exatidão a gente vai ter ali é como uma propriedade daquele sensor, né, que a gente pode definir em algumas classes quando você vai comprar esse sensor, né? Mas aí você vai falar, esse sensor tem uma exatidão classe A, né, classe B e assim por diante, porque ele consegue, por exemplo, manter a calibragem dele por um bom tempo, né? Ele tem uma precisão relativamente alta. Então, a exatidão ela contempla várias coisas, diferente da precisão, que ela dita, olha, veja, apenas em relação ao erro aleatório. Tá? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos visuais que vai deixar isso um pouco mais claro. O erro aleatório alto, né, ele vai ter uma dispersão muito alta
das medidas. Então, veja, a nossa medida, ela está aqui no centro do alvo, certo? Então, o erro aleatório alto, ele tem uma dispersão grande aqui e ele tem uma dispersão grande aqui. Então, essa linha aqui fala que tem um erro aleatório alto. Tá? O erro aleatório baixo, eu tenho as medidas que eu fiz muito próximas, certo? Olha, são muito próximas umas das outras, ou seja, um erro aleatório alto, eu vou ter medidas que estão longe da minha média das medidas, certo? Então, todas as medidas elas estão longe de uma média das medidas, certo? Um erro aleatório baixo eu tenho medidas que estão próximas da minha média das medidas. Um erro sistemático baixo, eu tenho que essa média das medidas aqui, olha, ela está próxima do meu alvo, certo? Que é a minha referência, meu valor da grandeza, a minha valor de referência da grandeza. Então, tanto nesse caso quanto nesse caso, a média das medidas, ela está próxima do centro do alvo. Então, eu tenho um erro sistemático baixo. Nesse caso, eu tenho um erro sistemático alto, porque a média das medidas está longe, né, do meu valor de referência da grandeza, ok? Então, nesses dois casos, nesses quatro, né, casos, a gente consegue ver que tem, né, diferentes tipos de erros interagindo aqui, né? Então, a exatidão é justamente isso. A gente não consegue dizer exatamente se é um erro aleatório é alto, um erro sistemático é baixo, né? A gente vai ter algumas classes que vão dizer sobre a exatidão do sensor, tá? Mas a precisão a gente vai digitar aqui em relação ao erro aleatório. Então veja, a precisão baixa aqui, porque a gente tem um erro aleatório alto, e uma precisão alta, porque a gente tem um erro aleatório baixo. Mas o erro sistemático, ele ainda continua aqui, né? A gente não tem uma definição até agora clara sobre isso, tá? Então, olha, a exatidão ela é relacionada aos dois tipos de erro, por isso não é possível defini-la numericamente. Então, a gente tem uma outra definição, que é a acurácia. Então, vocês podem ou não encontrar isso, né, em alguns livros. Isso não é definido, tá, no Balbinot, mas a gente encontra essa definição em algumas referências, tá? Para justamente a gente ter um valor, um nome, né, para esse valor, né, que é a diferença entre as médias de infinitas medidas e um valor de referência de uma grandeza, tá? Para a gente dizer, ao invés de ficar falando, o meu erro sistemático é tanto, né? A minha acurácia é, né, você pode dar em porcentagem, de tantos por cento, certo? Então você consegue fazer essa relação, então você tem um acerto, né, de tantos por cento, tá? Então, alguns autores definem a acurácia, outros não. Por quê? Porque o erro sistemático ele pode ser fixo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma medida, o meu erro sistemático sempre é de 1 centímetro. Então, se eu vou medir uma coisa que é de 20 centímetros ou de 50 centímetros, a porcentagem é diferente. Outros sensores, eles dependem da medida que você está fazendo. E aí ele pode ser dado como porcentagem. Então, aí a acurácia dele é de 1%. Então, se eu fizer uma medida de 20 centímetros, eu vou ter um erro ali possível de 2 centímetros. Agora, se eu for fazer 50 centímetros, vai ser 5 centímetros, né? Então, isso vai depender do seu sensor, tá? Então, aí sim a gente consegue trocar ali, né? Quando a gente tem um erro aleatório, um erro sistemático baixo, a gente tem uma acurácia alta, ok? Então, quando a gente tem um erro sistemático alto, a gente tem uma acurácia baixa. Aqui, como eu falei no nosso exemplo, a gente não tem nenhuma dessas definições. A gente só tem a definição de erro máximo que ele coloca aqui, né? Mais ou menos 5 graus. Então, a incerteza que ele dá ali para a gente, né? Que pode estar a medida a hora que você vai fazer, ela pode estar com 5 graus Celsius para cima ou 5 graus Celsius para baixo, tá? Então, veja, por exemplo, se você faz uma medida de 10 graus Celsius, ela pode ser
menos 5, perdão, ela pode ser 5, né? Então 10 menos 5, ela pode ser 5 graus, ou ela pode ser 15 graus, tá? E assim por diante. Isso quer dizer que a sua medida, tá? Não quer dizer que ela, ela vai ser esses valores estar dentro dessa faixa, tá? Mas são os valores possíveis, mas a maior probabilidade é que ela esteja, né, naquela medida que você fez. Então, ela tem uma probabilidade baixa de estar nesses valores extremos, né? Mas ela tem uma probabilidade maior de estar no valor realmente que você fez a medida. Por isso que depois a gente vai ver, é importante a gente fazer mais medidas, tá? Então, quando a gente faz uma medida só, a gente fica enviesado pelaquela medida. A gente tem que fazer uma série de medidas, tá? Então a gente vai ver também um pouquinho sobre isso. Agora alguns conceitos mais rápidos e simples, tá? Então a resolução é uma coisa que a gente está bem acostumado, né? Quando a gente fala aí de sensores, é a menor variação no valor da entrada que produz uma variação na saída. Então, por exemplo, a resolução que você tem numa régua, né, ela vai ser 1 milímetro, porque você só consegue ver uma diferença entre uma medida e outra quando o seu corpo, né, o corpo que você está medindo, ela teve uma diferença de 1 milímetro em relação ao outro corpo, certo? Então, você só consegue fazer uma mudança na sua saída quando sua medida, sua grandeza que você está medindo ali, mudou, né, de 1 milímetro. Então, essa é a sua resolução, certo? Então, nesse caso aqui, né, olha, veja, a gente está aproximando aqui, né? Então, a gente tem uma saída pela entrada, a entrada sendo a grandeza e a saída a medida, né? A gente tem apenas uma mudança na saída quando você passa por um certo, né, valor infinitesimal ali. Certo? Então, a gente tem essa resolução, certo? Então, então graus Celsius. Né? Então, quando eu só vou gerar uma tensão, né? Quando a variação de temperatura foi de 1 grau Celsius, por exemplo. Estou chutando, né? Então, minha resolução é de 1 grau Celsius. Que aí eu consigo medir, né? A minha tensão mudou, eu consigo fazer a medida. A sensibilidade ela é parecida, tá? Ela é a relação entre o valor da saída pelo valor da entrada. Então veja, se eu gero, né? É que na régua ali, né, a gente tem uma relação 1 para 1. Né? Mas, por exemplo, porque a gente está medindo, né, milímetro e milímetro ao mesmo tempo. Né? A saída ela tem a mesma grandeza da entrada. Mas, por exemplo, num termo par, a gente vai ter uma variação, estou chutando de novo, tá? De 5 milivolts, né, por meio grau Celsius. Estou chutando de novo. Então, na verdade, a sensibilidade vai ser 10 milivolts, né? Então pegando 5, dividindo por meio, 5 milivolts dividido por meio grau Celsius, né? Eu divido um pelo outro, então a minha sensibilidade vai ser 10 milivolts por grau Celsius, certo? Então, a minha sensibilidade ali do sensor, ela tem uma relação, ok? Então, eu sei, né, quanto que ela se modifica. Então, se eu aumentei 15 graus, né, eu sei quanto de tensão foi porque eu tenho essa relação, certo? Muitas vezes a sensibilidade ela também indica a relação dessa saída em relação a outras entradas, né? Porque o que acontece? A gente tem, imagina que a gente vai fazer uma medida com um strain gauge, né? Um extensômetro. E aí, esse extensômetro, ele depende da resistência, certo? A resistência, a gente vai ver isso, tá? Com mais calma, mas explicando por cima. O extensômetro, ele depende da resistência elétrica, né? Ele é uma fita que a gente coloca num corpo, e aí esse corpo vai se deformar, e aí ele vai esticar, né? E aí, ou comprimir, né? E aí ele vai mudar a resistência do extensômetro. E aí, mudando a resistência, a gente consegue mudar e ver, né, por aplicando uma tensão ali,
qual que foi a mudança da resistência e fazer algumas relações. A gente vai ver isso depois. Mas, enfim, fazendo essas contas, né, a gente consegue definir uma relação entre a deformação do corpo e essa resistência do extensômetro. Só que o que acontece? Num dia frio, aquela resistência ela tem um comportamento. No dia quente, aquela resistência ela tem um outro comportamento. Então, a sensibilidade da mudança da resistência ali, em relação à temperatura ambiente, ela também pode ser dada, ok? Então, às vezes você vai ter lá assim, olha, a variação, a resistência, né? Ela aumenta, vou chutar um valor de novo, tá? Meio ohm por graus Celsius, né? E a gente tem que ter ali uma certa resolução, né? Uma certa por conta da resistência. Então, por exemplo, se a gente muda 10 graus Celsius, quer dizer, a gente aumentou 5 ohm. Então, a gente tem que levar, isso vai impactar na nossa medida, né? E aí a gente precisa levar isso em consideração, ok? Então, também fazer a sensibilidade, ela dá essa noção para a gente. Então, no nosso exemplozinho, por exemplo, né, a gente tem uma resolução de 0,25, ele nos dá isso, né, claramente aqui. Só que a sensibilidade ele não dá, por quê? Porque a gente tem faixas de operação diferentes, tá? Ele põe lá que o mínimo é 3 volts e o máximo é 5,5. Usualmente usamos 3,3 ou 5 volts, tá? 3,3 ou 5 volts. E a nossa saída, então a gente vai alimentar o nosso sensor com essa tensão, e o nosso fundo de escala geralmente é essa tensão que a gente dá de entrada, né? Às vezes um pouquinho menos. Eu vou considerar que eu estou dando 3,3 volts, tá? E o fundo de escala fica nesse 3,3. Então, se eu tenho um fundo de escala 3,3, eu vario de 0 volts a 3,3, e a minha faixa de medida é de 0 a 600, eu sei aqui ó, que a minha sensibilidade, né, ela vai variar 3,3 volts e eu vou dividir por 600 graus Celsius. Né? Então, a minha sensibilidade é 0,005 né, volts por grau Celsius. Então, na verdade, é 5,5 milivolt por grau Celsius. Ok? Então, essa é a minha sensibilidade do sensor. Então, eu consigo, por exemplo, simplesmente vendo, né? Estou vendo a minha tensão ali a 2,1, certo? Então, pego 2,1 e multiplico pela sensibilidade, eu vou saber qual que é a medida da temperatura, tá? Então, a gente tem aí esses exemplozinhos em relação a essas características. Agora eu vou falar de duas características que geralmente elas não são colocadas, tá, nos sensores, porque às vezes é muito pequeno, né, não faz tanta diferença na nossa medida, mas dependendo do que você for trabalhar, pode ser que isso aconteça e é importante você ficar atento. A esterese, ela é uma propriedade de medida que depende, nossa, ficou errado ali, uma propriedade da medida depender dos seus valores anteriores, certo? Então veja, quando a gente está fazendo uma medida que vem de um valor menor e sobe para um valor maior, né, a gente tem uma faixa aqui de valores. Quando a gente volta, né? Então a gente pega um valor maior e volta, ela volta em uma outra curva aqui, né? Então uma medida aqui é de, sei lá, gente. Agora eu vou pensar em, estou colocando aqui uma saída de medida aqui, né? Vou colocar em temperatura já fazendo uma conversão, tá? Então pensando que a gente está medindo aqui 200 graus, tá? Estou fazendo uma medida de 200 graus. Se eu tiver feito essa medida de 200 graus de um valor baixo para um alto, ele pode estar medindo, na verdade, uma temperatura real aqui, né? Então, aqui embaixo a minha grandeza, de 190. Ok? Então, na verdade, está um erro, né? De mais 10, né? Então, a minha medida de 200 tem um erro de mais 10.
Só que aí se eu fizer essa medida indo desse valor maior para baixo, né, para diminuindo, a mesma medida de 200, ela está fazendo para uma temperatura de 210, por exemplo, né? Então, o meu erro de medida é menos 10 nesse caso, né? Então, a gente vai ter comportamentos diferentes dependendo do caminho da medida que a gente está fazendo. Então, se eu estou esquentando, né, nesse caso temperatura, né, se eu estou esquentando, a minha medida ela vai ser de um jeito. Se eu estou esfriando, a minha medida ela vai ser de outro jeito. Tá? Isso que é a esterese. Isso acontece normalmente, tá, gente? Por quê? Porque os nossos componentes, né? Todos eles são não lineares, a gente vai ter esse comportamento aí. Só que o que acontece, dependendo do que a gente precisa, da resolução, isso é uma faixa muito pequenininha, né? Então imagina, 200 a minha medida for 199 ou 201, ela é praticamente a mesma coisa, né? Então a esterese ela vai ser um problema quando você precisa de uma acurácia, né? Então lembra, ó, veja o nome que eu estou dando, né? Uma acurácia muito grande, porque aí a esterese ela vai causar uma dispersão muito grande nas suas medidas, né? Então o que você precisa é que a média ali, né, das suas medidas ela seja é, o mais importante para você ali, certo? Então você tem uma reformular, gente. Imagina, você está fazendo um monte de medidas, né? Você não pode fazer sempre, né, num sentido só, porque senão você vai ter um erro sistemático, tá? Então, por isso que eu estou falando de acurácia. Então, você tem que fazer esquentando e esfriando, esquentando e esfriando, esquentando e esfriando, tá? Então, fazer essa movimentação, né? Então, às vezes, você pega você tem uma coisa que você quer medir. Você pega o seu sensor, põe numa uma coisa fria e aí mede aquilo lá que você está medindo. Aí pega o seu sensor, põe numa coisa mais quente e mede de novo. Né? Por quê? Porque aí você vai compensar a esterese, certo? Então aí você não vai ter um erro sistemático causado pela esterese, certo? E aí melhorando a sua acurácia, tá? E aí, veja que um outro problema que a gente tem, né? Que eu fiz ali aquela conta do. Voltar aqui. Eu fiz essa conta da sensibilidade. Né? O que eu considerei? Eu considerei que a sensibilidade ela é igual, né? Por toda a faixa de medida dela ali, né? De 0 a 600. Então eu considerei que ela é uma linha reta aqui, assim, né? Então ela tem uma relação constante em toda a sua faixa de medida. Isso também não é verdade, tá, gente? A gente vai, né, ter esse comportamento até muito mais complexo do que isso aqui que eu coloquei, né? Isso aqui é só uma exemplificação. Então, essa linha mais cheia é o comportamento real do meu sensor, mas o que a gente faz? A gente considera que ela tem ali uma aproximação para uma linha reta. Né? Normalmente a gente faz isso. É possível calcular, né? Então, se você, né, faz vários experimentos ali que você sabe, né? Imagina, eu tenho ali um estoque, né, uma máquina, né, que eu consigo controlar exatamente a temperatura. Aí eu vou mudando, né, de 0, 5, 10, 15, 20, assim por diante até 600. Faço as medidas com esse meu sensor, né, e vejo que ele tem esse comportamento não linear ali. Faço essa aproximação para essa linha e aí eu consigo calcular, né, em porcentagem, né, qual é o meu erro. Então, por exemplo, usando uma técnica de mínimos quadrados, né, você consegue identificar essa reta e aí você sabe qual que é a porcentagem de erro por conta da não linearidade do seu sensor. Tá? Mas é muito difícil a gente ficar pensando nessas coisas quando a gente vai fazer uma medida. Por quê? Porque a gente vai eliminar esses problemas, né, utilizando técnicas estatísticas. A gente vai pôr lá uma faixa que eu acredito que aquela minha medida esteja, né, e a gente vai fazer uma comparação, né, ou a gente vai ter uma
uma porcentagem de confiança ali, que a gente sabe que aquela medida está naquela faixa. Então, a gente vai ter algumas dessas características. Isso aqui é mais para quando você vai construir um sensor, né? Então, aí você precisa garantir que a não linearidade ela não seja uma coisa grotesca, né, que vai realmente impactar no funcionamento do seu sensor, que a esterese não seja uma coisa que impacte na medida do seu sensor, né, para que você tenha ali uma qualidade das medidas alta, né? Mas todos os sensores vão ter isso, tá? E se caso você chegue num experimento que você precisa ter, né, uma acurácia grande, aí você precisa identificar esses problemas e considerá-los na hora de você fazer as suas medidas, tá? Mas a gente não vai, aqui a gente não vai se importar com isso, né? Isso vai depender muito da aplicação. Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né, desse primeiro vídeo. A gente vai continuar, né, em algumas das nossas características e depois falar um pouquinho de estatística, tá? Até mais, pessoal.